Boa noite a todos. Hoje é 12 de abril de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos para se unirem a nós em pensamento, para que possamos iniciar os estudos dessa noite sobre a égide do Cristo. Mestre querido, orientador supremo, exemplo de toda a ordem, nos auxilia e nos inspira, criaturas imperfeitas que somos, buscadores da sua luz e da sua mão, que possamos elevar o nosso pensamento e nos conectar com as realidades espirituais, fontes infinitas de todas as energias que necessitamos para o equilíbrio psíquico, espiritual e físico. Que os bons espíritos da Casa Espírita estejam conosco esta noite e nos auxiliem, nos influenciem e nos ajudem a realizar o melhor estudo, sempre observando a doutrina espírita, a doutrina do Cristo e a nossa elevação espiritual. Que os bons espíritos nos auxiliem, que o Mestre nos inspire e que assim seja. Para a noite de hoje, nós nos inspiramos no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, na página 43, onde ele fala da influenciação. Antes de começar, convido a todos a lerem o livro, na verdade, a lerem a toda a coleção, que toda ela é ótima. Esse livro de André Luiz ele é muito interessante. Para os iniciantes, talvez requer um pouco mais de estudo, talvez de acompanhamento, porque não é uma leitura fácil. Às vezes a realidade espiritual pode ser um tanto chocante para as pessoas que não estão acostumadas nem com a leitura, nem com a realidade, nem com os estudos da doutrina espírita. Mas sempre é interessante que a gente busque livros que nos instiguem de forma que a gente possa estar sempre agregando dentro dos nossos conhecimentos e das nossas doutrinas íntimas, elementos mais profundos, mais complexos, que isso faz com que a gente se esforce mais e busque mais, atingindo outras fronteiras. Mas a leitura desse livro é muito interessante, a leitura da obra toda também, e eu garanto que aqueles que o fizerem vão encontrar ali muitos elementos de estudo e de melhoramento, com toda certeza. Então, André Luiz começa o livro relatando para nós, em uma de suas viagens de estudo, e daí André Luiz tinha diversas tarefas e todas essas incursões que ele fez eram incursões rápidas, vistas do plano espiritual, obviamente, e em alguns dias ele participava de muitas outras jornadas, de muitas outras atividades, e ele relatava tudo isso, né? Chamam André Luiz do repórter do plano espiritual, né? Ele relatava tudo isso e esse passeio que ele veio fazer na Terra em estudos e observações, essa viagem de estudos e observações, ele realizou nas suas horas de folga. Então, a gente percebe que lá na realidade espiritual se trabalha muito mais, se produz muito mais, e aquilo que nós chamamos de folga aqui para nós, que seria um ócio absoluto, lá na verdade é uma viagem de trabalho. Enquanto ele descansava das suas atividades corriqueiras, ele realizava incursões pelo plano material, muito próximo à Terra, regiões de socorro, e trazia para nós todo esse material que agora nós estudamos e buscamos subsídios e estudos e
aprendizados aí de alto teor. Então, nessa viagem, André Luiz relata a experiência de estudos em conjunto de Alexandre, seu instrutor. Eles se encontram em ambiente de elevadas luzes, criado pela palestra edificante e pela oração sincera e contrita de pessoas comuns, reunidas em um centro espírita coordenado por Alexandre, pelo mentor, naquela noite. Então, André Luiz, junto de Alexandre, vem até a cidade do Rio de Janeiro, vão até um centro espírita onde o Alexandre, há 9 anos, frequentava o centro e participava das atividades do centro, sendo um dos mentores da casa, e eles, naquela noite, verificam o ambiente daquela casa espírita, e relatamos aqui também que qualquer lugar onde 2 ou mais pessoas se reúnam de forma justa e correta, sobre a égide do Cristo, sobre a orientação do Cristo, sobre as luzes do Cristo, ali nós vamos ter o mesmo cenário, né? Um cenário de luzes elevadas, um cenário de palestras edificantes, de orações, de pessoas contritas, né? Aonde nós tivermos esse tipo de realização, não interessa se é uma casa espírita, se é uma religião comum, um templo qualquer, ali existirão bons espíritos e boas energias, né? Mas como André Luiz é um espírito e frequenta junto com seu mentor as casas espíritas, eles relatam dessa casa. E lá dentro tinha uma atmosfera muito boa, então todas as pessoas estavam bem envolvidas, todas as pessoas estavam com seus pensamentos comungados, todas elas recepcionavam do alto as energias do bem, as energias retificadoras dos próprios mentores, e fazendo isso, criavam uma atmosfera muito boa dentro daquela casa espírita onde eles se encontravam aquela noite. Mas, como a viagem era de estudo, o instrutor Alexandre convida André Luiz para saírem, de modo a analisar as diferenças entre o ambiente interno e externo daquela casa. Então, a viagem daquela noite, André Luiz chega nesse centro espírita, onde acontecia uma palestra e onde aconteciam orações, e relata para nós o ambiente do centro, lá dentro. E o instrutor Alexandre convida então para que saíssem, para que justamente André Luiz pudesse verificar o ambiente externo e fazer essa comparação, e relatar para nós essa comparação. Volto a informar, volto a dizer, que se nós fizermos orações dentro da nossa casa, se nós fizermos leituras edificantes dentro da nossa casa, se nós mantivermos o ambiente interno da nossa casa sobre as luzes do Cristo, nós vamos ter o mesmo tipo de energia. E quando André Luiz e o seu instrutor Alexandre saem da casa, André Luiz nos narra o seguinte: o ar da noite parecia carregado de um magnetismo desagradável, pois as ruas são impregnadas de emanações inferiores, perigosos corpúsculos e maus pensamentos de toda ordem. Então, quando André Luiz sai, quando eles vão para o lado de fora da casa espírita, André Luiz percebe no ar da noite um magnetismo desagradável. Nós, se estamos buscando esses aprendizados, nós também vamos sentir. Às vezes a gente sai à noite e vai a lugares, e daí falo por mim, a gente às vezes vai em lugares e o magnetismo não é bom. O magnetismo é carregado. E os pensamentos, as energias que as pessoas comungam muitas vezes nesses locais, transformam esse lugar num lugar de ar pesado. Como era o ar da rua, como André Luiz nos descreve naquela noite. Então as ruas estão impregnadas de emanações, de forma geral, mas essas emanações, elas fluem, elas se juntam muitas vezes em alguns lugares. E essas emanações, elas são próprias da Terra. Num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda é maioria, é natural que nós encontremos emanações impregnadas, e essas emanações sejam de energias inferiores. Aí André Luiz, eu aqui coloquei de forma mais abreviada, ele coloca perigosos corpúsculos e maus pensamentos de toda ordem, né? Esses perigosos corpúsculos não são só os vírus, as bactérias
e os fungos comuns que estão nas calçadas, estão nas ruas, né? Que são espalhados muitas vezes por causa dos lixos, dos animais da noite. Esses corpúsculos que André Luiz se refere são as nossas próprias emanações. E elas são trabalhadas com uma energia material durante tanto tempo, ou são imantadas com uma energia material tão forte que eles viram verdadeiros seres vivos. Mas são seres vivos compostos de energia, que são invisíveis aos olhos materiais, mas que aos olhos dos espíritos eles são muito reais, eles são muito físicos, eles são muito materializados. E esses corpúsculos espirituais, eles vão se associar com os corpúsculos materiais, pela lei de afinidade. Então eles são causadores de doenças físicas e de doenças espirituais também. Então se os indivíduos caminharem pela rua e sintonizarem, é possível que eles contraiam esses corpúsculos e fiquem doentes deles. Nós não temos ainda uma definição, nós não temos um livro que fale absolutamente desses corpúsculos, mas nós temos, dentro das obras subsidiárias, diversas referências deles. E são as nossas próprias energias, é a energia dos encarnados que acaba criando esses pequenos vermes que ficam espalhados por todos os lugares, conforme as emanações inferiores são juntadas ali, são atraídas, e eles causam sim seus problemas, e que o plano espiritual nos dá dicas a respeito disso, mas ainda não traz para nós uma definição mais profunda, mais complexa a respeito deles. Mas os definem assim, corpúsculos perigosos. Além disso, André Luiz vê na rua entidades inquietas. Essas entidades são espíritos mesmos, não são encarnados. São espíritos inquietos, agrupados, que se faziam ouvir em conversações impróprias, prontas a acompanhar encarnados de passagem. Então, quando a gente estiver passando na rua, quando a gente está na rua, como um lugar já da emanação de todos, né? Quando a gente está na rua, se nós nos arvorarmos em pensamento, é possível que essas entidades que ficam pelas ruas, que eles nos acompanhem. Quando nós estamos passando, se a nossa energia estiver de acordo com aquilo que eles desejam, essas entidades vão nos acompanhar e vão entrar nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nos nossos carros, e pior, né, vão se imiscuir dentro dos nossos pensamentos. Então ele relata isso, ele vê também espíritos agrupados esperando alguém passar para acompanhar. E daí ele faz uma referência dizendo para nós o seguinte, que essas entidades inquietas, eles não podiam entrar aonde desejassem, devido a barreiras vibratórias, mas poderiam acompanhar nos locais onde encontrassem afinidades mentais. Então, se nós passamos na rua e se nós realizamos dentro de nós a nossa faxina mental, se nós realizamos dentro de nós a promoção dos nossos hábitos para hábitos melhores, se nós entendemos a vida de encarnado através da ótica do espírito imortal, se nós compreendemos a realidade espiritual e se nós nos precavemos disso, né, as nossas sintonias elas vão estar numa outra frequência. E essa outra frequência funciona para essas entidades inquietas como verdadeiras barreiras, como verdadeiros escudos vibratórios. Então, se nós mantivermos essa barreira vibratória dentro das nossas casas, se nós tivermos essas barreiras vibratórias para os nossos veículos, para o nosso pensamento, esses espíritos estouvados que ficam agrupados aqui e ali, eles não vão nos acompanhar, eles não vão entrar na nossa casa, não vão entrar no nosso carro, no nosso trabalho. E nós vamos impedi-los de o fazerem. Então, André Luiz nos dá uma boa dica, ele diz assim, olha, esses espíritos não podiam entrar onde desejassem. Então, não é qualquer lugar que eles entram, mas aonde eles encontram afinidade, eles vão. Lá eles estão. E é sobre isso que estamos falando hoje, né? Nós estamos falando hoje justamente dessa afinidade, dessa capacidade que nós temos de sintonizar com esses espíritos
e receber deles essas influenciações, ou de influenciarmos o nosso ambiente e habilitarmos o nosso ambiente a recepcionar essas entidades, quebrarmos essas barreiras vibratórias com as nossas mentalizações e permitirmos que essas entidades entrem na nossa casa e nos acompanhem aonde a gente vai. E daí ele nos traz a seguinte orientação. Muitas vezes as criaturas se conectam com o alto. Então, se conectar com o alto é fazer orações, é fazer estudos, né? É permanecer lá, é tentar observar o nosso mundo material pela ótica do espírito. Então, muitas vezes, nós nos conectamos com o alto, como estamos fazendo agora, né? Nós fazemos as nossas orações, nós procuramos visualizar esse aspecto da espiritualidade, compreender esse tecido espiritual que nos envolve, onde nós somos conectados, e nós nos conectamos com o alto, refazendo nossos tecidos espirituais. Então nós nos conectamos com o alto, nós refazemos os nossos tecidos, nós recarregamos os nossos centros de força, nós abandonamos muitas vezes aquelas preocupações, aqueles medos, nós nos refazemos de modo geral, né? Só que o que acontece na sequência? Todavia, essa conexão dura pouco. Logo resvalando para comportamentos mentais desairosos, caracterizando uma falta de esforço persistente de manutenção dessa elevação. Então, os espíritos nos observando chegam a essa conclusão. Falta um esforço persistente da nossa parte na manutenção dessa elevação. Então nós buscamos a conexão com o alto, nós fazemos isso diversas vezes. E quando fazemos, estamos sempre retificando o nosso espírito e as nossas energias. Mas essa conexão dura pouco. Logo em seguida nós vamos cair, nós vamos voltar naqueles comportamentos mentais anteriores e vamos novamente sintonizar, nós novamente vamos ser influenciados por nós mesmos, pelas entidades estorvadas que acabam nos reconhecendo, pelas barreiras que nós mesmos criamos e depois nós mesmos destruímos, e que nós devemos observar isso, porque da nossa parte os espíritos dizem que falta um esforço de persistência na manutenção. Então, se nós de repente resvalamos, refaçamos essa conexão e façamos um esforço de persistência. Comportamentos mentais desairosos. Então, se nós temos às vezes aquele intuito de falar coisas desagradáveis, de falar por falar, de nos conectarmos mentalmente com energias que não são legais, não nos fazem bem, nem a nós e nem a quem nós estamos dirigindo elas, que nós cortemos isso, que nós paremos com isso e refaçamos a nossa conexão e façamos a partir dali esse esforço de persistência. Se nós de repente temos um comportamento pessimista, se nós temos um comportamento de reclamação, se nós temos um comportamento de ira, cortemos isso, refaçamos a nossa conexão com o alto e façamos esse esforço de persistência na manutenção, porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos dessa conexão com o alto. E quando nós fazemos isso, nós adquirimos saúde física, saúde espiritual e saúde física, e nós começamos a criar essas barreiras de proteção contra esses espíritos e contra essas energias do qual falávamos antes. Raramente conseguimos conquistar uniformidade de emoções e de idealismo, onde as soluções vagarosas são indispensáveis. Então, uniformidade de emoção. Nós precisamos nos colocar num patamar, mesmo que seja idealizado. E não vai ser difícil muitas vezes nós abandonarmos esses comportamentos que nós já temos há muito tempo. Um comportamento pessimista, por exemplo, ele pode vir de muitas encarnações. Abandonar esse comportamento de uma hora para outra não é fácil. Mas existe um ideal, existe uma uniformidade de emoção ideal em relação a esse pessimismo. Nos falta
a virtude que vai combater esse defeito, esse pequeno defeito. Então, se nós somos pessimistas, vamos ser otimistas, né? Mas esse processo de adesão a um comportamento, a uma emoção, a um sentimento de otimismo, ele pode ser difícil para nós, essa manutenção, mas é um ideal a ser alcançado. Então nós precisamos nos colocar nesse ideal e tentar fazer uma uniformidade dessa nova emoção o mais tempo possível. Claro que muitas vezes a gente idealiza uma condição onde nós ainda não estamos, mas seria importante que idealizássemos e buscássemos uma uniformidade desse idealismo. Esse ideal que nós desejamos, quanto mais tempo nós conseguíssemos mantê-lo, melhor, né? E essas soluções são vagarosas. Para nós sairmos de um comportamento pessimista e entrarmos num comportamento otimista, é uma solução vagarosa, que talvez nós precisemos exercitar essa virtude durante algumas encarnações, para que daí ela seja fácil para nós. Daí nós vamos nos manter de forma mais uniforme dentro dessa sensação de otimismo, dentro desse ideal de otimismo que nós desejamos. Então, nós precisamos buscar essa uniformidade. Quando resvalamos, quando percebemos que estamos enveredando para esse caminho do pessimismo, por exemplo, nós não devemos nos torturar com isso. Cessa aquilo de forma consciente e diz, não, eu estou indo por um caminho pessimista que eu não quero mais ir. E volta atrás, volta à condição de otimismo, refaz essa uniformidade da emoção, volta para aquele idealismo que você deseja e se mantém ali. Refaz as tuas energias através da oração, faz essa solução vagarosa, faz esse caminho para que ele seja daqui a pouco uma coisa fácil para nós. Mas nós precisamos tê-lo nessa condição, nessa busca, né, de abandonar aquele comportamento, adotar um outro e fazer isso de forma consciente, sem nenhum tipo de desânimo e colocando para nós, conforme aparece, voltar para aquela nova condição que nós desejamos. Nos primeiros embates reais do trabalho, poucos permanecem fiéis à própria consciência. Olha o que ele nos chama. Caindo em disfarçadas deserções de pretextos esfarrapados. Fiéis à própria consciência. Quando nós estamos lá na realidade espiritual, nós temos consciência desses sentimentos que nos aguardam, né, quando nós encarnamos, e que eles vão ser fáceis de se manifestar. E que nós devemos trabalhar, quando isso aparecer como uma luta para nós devemos enfrentá-la, né? E permanecer fiéis à própria consciência. A nossa própria consciência, quando nós nos voltamos para dentro, ela fala mais alto. Quando nós nos voltamos para fora, às vezes a gente não escuta ela. Mas quando a gente se volta para dentro, a gente começa a ouvir a consciência. A consciência diz, para com isso, né? Abandona esse comportamento, volta para aquele ideal, né? Refaz as tuas energias, faz orações, presta atenção. Nós precisamos fazer realmente isso. É necessário isso na nossa vida. E nós precisamos prestar atenção na nossa consciência, porque é lá que está escrito toda a lei e todos os profetas, né? Segundo a doutrina. Não aplicamos em nós mesmos os preceitos do Evangelho na vida prática, operando pouco nos próprios sentimentos. Então o Evangelho do Cristo, o Evangelho que nós aprendemos, os Evangelhos, mesmo o Evangelho que nós encontramos dentro da doutrina espírita, nós aplicamos pouco ele na nossa vida prática, na vida prática do dia a dia. Porque nós podemos conhecê-lo de forma profunda, nós podemos até decorá-lo, né? Mas nós precisamos aplicar no dia a dia, que é onde acontece o exercício. Então não basta ter a teoria, tem que ter a prática. E como nós precisamos disso, pela lei de afinidade, essas coisas vão nos encontrar. Então, se nós somos muito dados, muitas vezes, a perder as estribeiras através da raiva e através da ira, é ali que nós vamos encontrar as energias que vão nos mudar, nos alterar. Nós vamos atrair aquilo que precisamos, e nós vamos atrair aquilo que precisamos, mesmo que não desejemos isso, mesmo que não gostemos disso, né? Então, se nós precisamos ser otimistas, diversas situações pessimistas vão vir até nós, e nós devemos manter aquela condição de otimismo. Pela lei da afinidade, aquilo que precisa para nós
é o que chega até nós, né? E os preceitos do Evangelho na vida prática, eles são para isso. Então, quando eu estou na vida prática, que eu enfrento alguma coisa e que me leva a tomar aquelas atitudes que eu estou acostumado a tomar, eu preciso parar, pensar, lembrar do Evangelho, aplicá-lo na minha vida prática e permanecer aonde eu desejo, naqueles ideais que eu estou buscando, naquele processo que eu estou buscando de melhoramento e de evolução. Então, aplicando o Evangelho na vida prática, estudando o Evangelho, quando nós encontrarmos essas dificuldades, nós vamos ter elementos para a avaliação e para uma aplicação melhor em nós mesmos daquilo que estamos buscando. Cada hábito mental adquirido pelos séculos funciona como entidade viva. Isso é importante. Lembra quando nós falávamos antes que os pensamentos que se acumulam na rua muitas vezes acabam criando formas de pensamento, vibriões, né? Seres vivos, microscópicos, afeições ali de bactérias, né? E de vermes. Aqui também nós somos alertados. Novamente, cada hábito mental é a nossa mente manipulando energias poderosas, energias vertidas da própria mente de Deus, e nós estamos subvertendo essas energias pelo trabalho que o Espírito tem, pela forma que o Espírito tem de trabalhar essas energias. Hábito mental adquirido pelos séculos. Esses hábitos mentais funcionam como verdadeiras entidades vivas, nos empurrando para a perturbação e permitindo ligações com os infelizes de nível mais atrasado. Então, esses hábitos mentais, então a gente diz assim, porque eu sou pessimista. É um hábito mental ser pessimista. E esse hábito mental, ele fica vitalizado por tanto tempo na matéria junto conosco, que ele acaba se transformando numa entidade viva. Então, muitas vezes as pessoas dizem, é como se um demônio estivesse ali me tentando, é como se uma entidade estivesse fazendo pressão sobre mim. Talvez até exista, mas talvez exista um hábito mental. Talvez exista uma criação nossa que ganha força e vida e que depois vai calcar em cima dos nossos centros nervosos. Uma entidade viva nos empurrando para a perturbação e permitindo ligações com infelizes. Essas afirmações do Espírito André Luiz, a gente precisa prestar atenção nelas, porque de uma forma sutil eles nos estão dando orientações muito profundas de situações corriqueiras na nossa vida e que fazem a nossa vida de encarnado se transformar numa dificuldade maior e muitas vezes os responsáveis somos nós mesmos. Encontramos elementos lógicos e bom ânimo dentro de nossas orações. Elementos lógicos. Então, quando nós estamos fazendo as nossas orações, os nossos estudos, ali existem elementos lógicos. Ali existem energias de bom ânimo, fortificando nossas intenções. Não passam de intenções, nós precisamos exercitá-las ainda, né? Nós temos dentro de nós a teoria, mas precisamos da prática adquirida no dia a dia, com as pessoas, na realidade material. Então, fortificando, encontramos elementos lógicos, encontramos bom ânimo, que fortificam nossas intenções e nos pacificam. Olha que interessante, cara. Fortifica aquilo que nós estamos desejando alcançar e nos pacificando. Só quando a gente não está pacificado, a gente percebe o quanto isso é importante e o quanto faz falta. Todavia, olha o todavia, vírgula, né? Alguns minutos depois caímos em reclamações e desculpas, duvidando das luzes alcançadas e esmaecendo a nitidez dos primeiros momentos. Então, nós estamos lá fazendo os estudos, fazendo as orações, motivando as nossas intenções, pacificando. Nós estamos aptos, nós nos sentimos bem, porém, logo em seguida, lá vamos nós para as reclamações, lá vamos nós para as fugas, para as desculpas, para a dúvida. E tudo aquilo que era elemento bom, tudo aquilo que era fortificação do nosso ânimo, tudo aquilo que era uma lógica, tudo aquilo que era fortificação da intenção, tudo aquilo esmaece. É como se nós enchêssemos o nosso balãozinho e depois permitíssemos que o ar
saísse. E o nosso balãozinho murcha, né? E toda aquela nitidez, aqueles elementos lógicos que eram nítidos para nós, esmaece. A gente esquece deles, né? Então nós precisamos observar quando nós estamos no bom, no belo, quando nós estamos conectados com o alto, vamos observar isso. E quando nós começamos a sair dessas luzes, que façamos um break, que façamos uma parada, que façamos um corte brusco daqueles elementos que nós, daqueles hábitos que acabam virando verdadeiras criaturas vivas dentro de nós, parar com isso. Encará-los nos olhos e dizer, não, agora eu quero outra coisa. Falamos das nossas imperfeições enumerando-as. E olha, nós temos muitas imperfeições, né? Mas se nós observarmos o nosso processo evolutivo, com toda certeza nós agora estamos no momento ápice da nossa evolução. No auge da nossa evolução. Esse instante de agora é o ápice da nossa evolução. Então significa que nós já fomos menos perfeitos. Significa que nós fomos mais imperfeitos. Significa que nós estávamos mais distantes ainda dessa realidade que desejamos agora. Nós já fomos piores. Então nós já evoluímos. Então falar das imperfeições, observar as nossas imperfeições é importante. Mas nós não devemos esquecer que já evoluímos muito. Se nós estamos reunidos estudando a doutrina espírita, se nós estamos buscando todas as segundas-feiras uma palestra espírita em alguns momentos da nossa vida, significa que nós já conseguimos ver luzes na escuridão das nossas noites. Já existem estrelas nos céus das nossas almas. Então, falar das imperfeições, enumerando-as, mas vamos falar também das nossas motivações, daquilo que nós já conseguimos melhorar, daquilo que nós já conseguimos alcançar. Não podemos esquecer que nós estamos em processo de aprendizado. Então, vamos olhar para frente e não para trás. Vamos olhar para cima e não para baixo. As imperfeições elas vão aparecer porque é tácito em nós, é fato em nós. Mas vamos prestar atenção nas coisas boas. Nós não somos só coisa ruim, certo? Então, falamos das nossas imperfeições e enumeramos-as, aumentando-as pela sintonia com os desencarnados infelizes. Então, quando nós começamos a achar que nós não somos bons, quando nós começamos a achar que nós somos imperfeitos, nós vamos atrair quem? Agora, se nós começarmos a perceber que nós já caminhamos, começar a perceber que nós já conseguimos resistir, começar a perceber que nós temos mentores, que nós temos amigos espirituais, que nos inspiram, que nos auxiliam, que nos falam muitas vezes, com quem que nós vamos sintonizar? Nós vamos sintonizar com desencarnados, mas não os infelizes, não aqueles que estão no começo da fila evolutiva. Nós vamos começar a nos conectar com os bons espíritos, com aqueles que de repente já conseguiram alcançar patamares mais altos de perfeição. Não a perfeição total, mas já estão em condições de nos auxiliarem. Então eles são desencarnados também, mas eles não são infelizes. São os encarnados que desejam a nossa melhora, o nosso enlevo. E daí, o que nós fazemos em seguida, né? Então, nós aumentamos as nossas imperfeições, sintonizamos com desencarnados infelizes, e daí depois a gente fica reclamando pela corrente de maus pensamentos que nos assolam, que confundem o nosso espírito, diminuindo a nossa inclinação ao bem e à retidão. Então, se nós nos conectarmos com os desencarnados mentores e superiores e desencarnados felizes, não são correntes de maus pensamentos que vão nos assolar, são correntes de bons pensamentos que vão chegar até nós. Então, se nós sintonizamos com desencarnados infelizes, nós não podemos reclamar depois, porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho angústia, porque eu agora virei pessimista, eu não consigo ver nada de bom, porque eu acho que está tudo mal, eu acho que está tudo ruim, que não tem mais jeito, eu não queria estar pensando assim, porque eu estou angustiado, porque eu não tenho paz, eu não estou pacificado. Óbvio. Com quem que você está conectado? Então não dá para reclamar depois se a gente tem maus pensamentos, se a gente fica
impedido de fazer, de seguir na retidão que desejamos, de nos sentirmos com pouca inclinação ao bem que gostaríamos de estar fazendo, a caridade que gostaríamos de estar fazendo. Não tem outra forma. Se nós nos conectamos com Ele, se nós olhamos só as nossas imperfeições, se nós aumentamos essas energias ruins em nós com esses infelizes, nós não podemos reclamar depois se somos assolados. Precisamos buscar os bons pensamentos para merecer as boas companhias. Uma reação educativa contra o mal é um dever nosso. Mas antes devemos procurar uma elevação dos nossos ideais e sentimentos. Então nós precisamos observar aonde nós queremos chegar. Eu quero terminar essa encarnação melhor do que eu comecei, né? É o bom espírita que Kardec colocava, né? O verdadeiro espírita é aquele que procura melhorar a si mesmo, luta contra si mesmo todos os dias para se tornar dia a dia um encarnado melhor. Então, Kardec não disse que o espírita ideal é o espírita perfeito. Ele disse que o espírita ideal é aquele que se esforça todo dia para ser melhor que o dia anterior, que ser melhor a ele mesmo do dia anterior. Então, é uma reação educativa que nós devemos fazer para conosco. Nos elevarmos, nos conectarmos com os bons espíritos, procurar enumerar para nós aquilo que nós ainda precisamos trabalhar, mas perceber que nós já conseguimos fazê-lo, né? Buscar essa companhia, elevar os nossos ideais, elevar os nossos sentimentos, fazer essa reação educativa contra o mal. Mas nós não vamos conseguir fazer isso se nós não nos observarmos antes e não começarmos por nós. Aí nós vamos criar essas barreiras, nós vamos parar de sintonizar com isso, vamos começar a sintonizar com energias boas, novas energias, e a partir dali essa reação educativa contra o mal vai ser mais fácil. Não podemos contar com a consolidação dos nossos bons propósitos sem aprender antes a viver espiritualmente na Terra. Então, se nós vivermos na Terra só de forma material, se nós acreditarmos que só as condições materiais é que devem ser observadas, nós vamos afundar, nós vamos ficar pesados, nós não vamos conseguir sair da matéria, nós não vamos conseguir largar aquilo que temos, nem o corpo, nem as nossas aquisições, nem os nossos cônjuges, as nossas famílias. Quando nós desencarnamos, quando nós entramos na realidade espiritual, nós somos convocados a outros áreas, a outros lugares, a outras tarefas. Porque quando estamos encarnados, estamos juntos, mas quando desencarnamos, quem fica precisa dar conta, precisa trabalhar, precisa correr atrás. E quem desencarna precisa entrar num outro momento, não o momento da matéria. Então nós precisamos viver a matéria. A matéria é importante, nós estamos nela, é uma escola maravilhosa, magnífica que Deus coloca para nós, cheia de aprendizado. Mas nós precisamos viver na matéria de forma espiritual, porque esse período é transitório, mas o espírito é imortal. Então esses 30, esses 50, esses 70 anos que possamos viver na Terra, ele passa rápido, porque talvez lá na espiritualidade depois, em virtude das necessidades e dos estudos e dos encontros necessários, talvez nós fiquemos 200 anos na espiritualidade. E depois façamos uma reencarnação rápida ali de 20 ou 30 anos, depois ficamos mais 250 na espiritualidade. Então a vida na matéria, ela é rápida, ela passa rápido e ela tem um propósito, ela tem um objetivo para nós, mas que invariavelmente vai chegar a termo. Então nós precisamos viver na matéria? Sim, ela é muito importante para o nosso aprendizado. Mas nós precisamos viver na matéria observando tudo pela ótica espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, essa consolidação dos bons propósitos não vai acontecer. Se nós ficarmos observando tudo só pela ótica material, nós vamos sim conectar com os espíritos sofredores, nós vamos ficar reclamões, nós vamos aumentar as nossas deficiências ao invés de diminuí-las, vai ser uma encarnação perdida. E o pior de perder uma encarnação é depois chegar na espiritualidade e ver que tem que fazer tudo de novo. Então nós precisamos estar na matéria, mas precisamos aprender a olhar a matéria pela ótica da espiritualidade. Devemos
estudar essa espiritualidade para que a gente viva melhor na matéria e para que a gente seja mais consciente estando aqui e mais consciente quando formos para lá. Somos bons cultivadores de sofrimentos antigos, insistindo para manter velhas feridas, de modo a ter sempre à mão boas desculpas para o desânimo, para permanecer leniente nos círculos das indecisões, das ideias sombrias e longe da libertação que buscamos, mas sem vontade de alcançar. Então nós estamos buscando libertação, né? Qual é a pessoa que não gostaria de viver dias melhores, de viver aflições menores, né? Aflições resolvíveis? Todos nós somos isso. Então todos nós estamos buscando essa libertação. Mas se nós formos justos, se nós formos honestos com as nossas atitudes, nós vamos ver que estamos buscando, mas nós não temos vontade de alcançar. Porque a gente fica, como diz André Luiz, cultivando sofrimentos antigos. Às vezes a gente fala com as pessoas e elas dizem, nossa, eu quando tinha 20 anos de idade sofri um revés. Tá, mas agora você tem 60 e você ainda está vivendo o revés dos 20? Então as pessoas ainda estão lá. Sofrimentos antigos, velhas feridas, né? O indivíduo diz assim, quando eu era criança, a minha família, os meus pais não me deram o apoio que eu queria. Quando eu era adolescente, eu não tive o apoio que eu queria da minha família, do meu pai, da minha mãe. Mas agora você tem 50 anos e você ainda está reclamando do apoio que você não teve lá com os teus 17, 18, 20 anos, com o incentivo que você não teve. Então você ainda está no problema que foi gerado lá atrás. Você não tentou resolver, não tentou se pacificar, não tentou se espiritualizar, não tentou perdoar, não tentou fazer nada. Viveu 30 anos dentro de uma ferida, viveu 30 anos dentro de um sofrimento, 50 anos dentro de um sofrimento. Qual é o futuro disso? Manter tudo isso para ter desculpa boa, para justificar o desânimo, para justificar a preguiça, para justificar a indecisão, para justificar as ideias sombrias. Meu Deus, é uma encarnação perdida, com toda certeza. No mundo de provas e expiações, é claro que as pessoas vão nos magoar. No mundo de provas e expiações, onde os maus ainda são maioria, é óbvio que nós vamos ser enganados, que nós vamos ser traídos, passados para trás, mas não tenha dúvida. E olha, muitas vezes nós vamos fazer o mal para as pessoas, mesmo não querendo. Porque às vezes a gente é preguiçoso, porque às vezes a gente está desanimado, porque às vezes a gente quer ficar numa indecisão, a gente vai acabar vai servir de elemento para o mal dos outros. Os outros vão sofrer por conta dessas pequenas desculpas que nós temos armazenadas. Então nós somos, como dizia um antigo sábio aqui de Piratuba, né? Nós somos terror um para o outro, né? O seu genhão, eu lembrei dele agora. Nós somos desculpas, nós somos terror um para o outro. E nós estamos aqui justamente para isso. Para encontrar essas dificuldades e superá-las. Mas superá-las pela ótica do Espírito. Pelo exemplo do Cristo, pelo seu Evangelho. É isso que nós precisamos. Agora, passar uma encarnação inteira justificando sofrimentos antigos e velhas feridas para poder ter desculpa, por favor, comecemos a pensar a respeito disso e abandonemos isso. Se nós não tivemos aquilo que desejaríamos, nós tivemos aquilo que era necessário, aquilo que era possível. Porque muitas vezes a gente reencarna numa família, não por amor, reencarna por necessidade. Aquela família vai servir para nós como elemento muitas vezes de aprendizado, de orientação, e o importante para nós é estarmos encarnados, enfrentando essas dificuldades. Se nós não nos identificamos com as nossas famílias, com os nossos cônjuges, ou com os nossos filhos, que às vezes os filhos também vêm cobrar aquilo que nós não demos para ele em outras encarnações, né? Então é um mundo de cobranças, é provas e expiações. Nós vamos ser provados no nosso passado, e espiar o nosso passado e provado no nosso presente. Então, abandonemos essas desculpas e entreguemos isso na mão de Deus. Talvez pela lei de afinidade, esses sofrimentos, eles vieram nos encontrar
E as feridas foram aquelas que nós abrimos e que agora chegam até nós. Então, pela lei do equilíbrio, agora estamos em paz. Essas algemas somente nós mesmos poderemos romper. E para esse fim, nunca faltou a amizade e o auxílio dos trabalhadores do Cristo. Quando nós quisermos romper essas algemas do passado, quando nós quisermos fazê-lo, nós vamos ter o auxílio dos trabalhadores do Cristo. Todavia, olha todavia de novo aí, né? Esperamos um milagre inadmissível e renunciamos às próprias energias, únicas alavancas dessa realização. Quem rompe as algemas somos nós. Nós temos a energia para fazê-lo. Renunciamos a isso. Abrimos mão da alavanca que nos liberta. Basta desejo. Então essas algemas, essas imperfeições, essas desculpas, essas dores, esses fracassos, essas angústias, às vezes nós podemos abandoná-los se desejarmos. Mas nós ficamos esperando um milagre e André Luiz diz que é inadmissível, é um milagre inadmissível, ele não é possível. Esse milagre não vai acontecer porque paz nós criamos, nós devemos romper. Essas algemas nós criamos, somente nós vamos rompê-las. A alavanca que rompe isso é a nossa própria energia e nós abrimos mão disso, esperando, lamentando, reclamando que deve acontecer um milagre, que Jesus tem que vir fazer o milagre. Abandonem essa ideia porque não é isso. Isso não vai acontecer. Somente quando nós nos movimentarmos. E ele traz um alerta importante. Então, digamos que esse milagre inadmissível ele acontecesse. Então, vamos imaginar que Jesus diz assim: meus trabalhadores vão lá e retirem. Retirem todas as dificuldades, retirem todas as tendências negativas, retirem todas as entidades perniciosas que estão envolvendo lá o Célio. Façam isso. André Luiz nos alerta dizendo, nós forçaríamos o retorno. Então, se fosse retirado por um milagre inadmissível, né? Esse milagre inadmissível. Se por um milagre fosse tirado todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, todos os espíritos perturbados que nos cercam, se fosse retirado, em pouco tempo nós mesmos forçaríamos o seu retorno, com a desculpa da saudade insuperável ou da afirmação de nos sentirmos menos homens. Então, se todas aquelas tendências negativas, todos aqueles espíritos, todas aquelas energias, todas aquelas dores, se tudo que fosse limitante fosse tirado de nós e nós fôssemos colocados numa situação ideal, de conforto, de saúde, de paz, de equilíbrio, em pouco tempo nós forçaríamos o retorno daquilo que estava conosco antes. E nós usaríamos o retorno, usaríamos a saudade insuperável, seja do que for, das pessoas, das coisas, das situações, ou que nós nos sentiríamos incompletos, menos homens. Estaríamos achando falta de alguma coisa e a nossa energia faria todo aquele sofrimento, todas aquelas más tendências, todas aquelas entidades perniciosas voltarem ao nosso círculo espiritual. Então, um espírito que já passou por isso nos alerta. Somente a nós, somente cabe a nós, quebrar essas algemas e elevar o nosso espírito. Não existe esse milagre. Se ele acontecesse, duraria pouco. Somos como verdadeiros magnetos, verdadeiros ímãs, atraindo pela nossa convicção pouco amadurecida toda sorte de reveses e entidades. Nós sintonizamos, nós nos afinizamos com essas energias, as nossas convicções pouco amadurecidas trazem para nós esses reveses e essas entidades perturbadas.
nós atraímos. Se nós mudarmos a nossa frequência, se nós mantivermos as nossas barreiras, se nós nos conectarmos com o alto e lá permanecermos o máximo possível, nós saímos dessa problemática espiritual. A solução para essas associações infelizes requer perseverança e método preciso, além de nosso despertar e sincero estudo sobre essa realidade. Então, a solução desses problemas espirituais, a solução dessas sintonias que nos fazem muitas vezes duvidar, que faz esmaecer essa lucidez que nós alcançamos pela oração, pelo estudo, pela boa leitura, pela conexão com os bons mentores, é possível sim que nós façamos um progresso nesse sentido e que nós nos afastemos dessas dificuldades. Vamos encontrar outras, porque nós estamos em processo, mas algumas dificuldades, algumas dores, algumas decepções, nós vamos abandoná-las. Vamos começar a perceber a realidade material com os olhos do espírito e vamos conseguir alcançar luzes melhores. Vamos conseguir andar nas ruas sem carregar nenhum tipo de vibrião espiritual. Vamos caminhar pelas ruas sem atrairmos para nós espíritos estouvados, espíritos viciosos, espíritos preguiçosos que estão pelas esquinas, que eles não podem entrar nas nossas vidas se nós criarmos uma barreira evolutiva entre nós e eles. E a despeito disso, quando acontecer, nós precisamos orar por eles. São espíritos muitas vezes distantes ainda de um evangelho, distantes de um Cristo, distante por vontade própria dos seus mentores, dos trabalhadores que querem auxiliá-los, e da nossa parte eles precisam ser vistos como desesperados, precisamos orar por eles. Às vezes eles nos prejudicam, mas a responsabilidade é nossa. Se nós nos colocarmos numa situação melhor, nós vamos viver melhor e ainda vamos conseguir auxiliá-los pelo nosso exemplo e pelos nossos novos posicionamentos. Então precisamos vê-los com esses olhos, não como inimigos, mas como crianças que precisam de orientação. E se nós perseverarmos e nós nos colocarmos dentro de uma metodologia, seja religiosa, seja doutrinária, nós vamos conseguir. E essas soluções, como foi dito antes, elas são lentas, mas elas são eficazes. Uma vez que nós avancemos e avancemos de modo seguro, nós não vamos mais retroagir. Nós podemos cair, mas vamos levantar rapidamente, sem ficar reforcilando no chão. Era disso que eu gostaria de falar hoje. Vocês que nos acompanham devem ter observado que o nosso último slide, nas últimas exposições, o nosso último slide é uma cepa de vinho, é um ramo de vinho. É o único símbolo que existe dentro da doutrina espírita. Representa o Cristo, representa o corpo físico nosso encarnado e representa o espírito. Quando você espreme a uva, você tira dali uma essência, e essa essência é o espírito. É o único símbolo que existe dentro do espiritismo, representa a vinha do mestre, representa o trabalho da criação. A vinha, o ramo da vinha representa o trabalho da criação. É por isso que eu coloquei ele aqui, para que a gente aprenda também isso e lembre disso. Quando nós observarmos esse símbolo, nós sabemos que ele é do espiritismo e que ele representa o Cristo e o nosso trabalho evolutivo e o espírito encarnado no corpo. Era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Espero sinceramente ter trazido algumas luzes, algumas orientações. Há muito ainda por aprender. Oriento, solicito, concito a todos que leiam a obra de André Luiz, que leiam esse livro, estudem esse livro. A leitura ela não é uma leitura tão dinâmica, é uma leitura muito profunda. Existem esses termos, essas frases, essas palavras que nós devemos dar atenção a elas e que elas são de muita importância para nós,
no nosso processo de aprendizagem e de melhoramento. Gostaria de convidar a todos para que façamos uma oração de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos da codificação que são capazes de acessar os nossos arquivos íntimos, os nossos arquivos espirituais, alertando para nós acerca de certos aspectos e trazendo para nós luzes novas e entendimentos maiores. Que os bons espíritos do Cristo estejam sempre conosco, que o Mestre esteja sempre no nosso horizonte, clareando os nossos passos e nos segurando pela mão, nos orientando através dos seus enviados e através daqueles encarnados que são capazes de acessar elementos mais altos de compreensão e colocar para nós, pequenas criaturas, ainda em jornada. Que Jesus siga sempre conosco e que nós possamos estar sempre com Ele. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Até mais.